Amém? Capítulo 22, no verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Vou repetir a minha versão, Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por esse tempo valioso, precioso. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado por esta igreja. Fala conosco neste lugar. Move tua vida sobre nossas vidas. Senhor, precisamos muito mais de ti. Ministra os nossos corações, ministra as nossas mentes. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Como pastor, a gente acaba indo muito a lugares que a maioria não gosta de ir, mas por força do chamado do sacerdócio, estamos sempre lá. E uma das coisas mais chatas para um pastor é quando ele vai ao cemitério enterrar ovelha ou participar de um ato fúnebre, né, de alguém que você conheceu, ou participar, mesmo não sendo sua ovelha, não sendo liderado seu, e você vai porque conhece a pessoa, é amigo, foi sua ovelha, ou é pastor amigo, e alguém convida, pastor, vamos lá, o senhor pode orar, pode dar uma palavra, pode nos ajudar, apoiar. E participar desse momento é um momento de dor. Nós não temos muito o que fazer nessa hora, no sentido a não ser tentar levar um pouco de consolo, um abraço, e dizer, Senhor, prepara a minha vida. Eu confesso aos irmãos, toda vez que eu vou a um enterro, eu sempre me vejo ali. Pastor, que fúnebre. Não, é o melhor lugar para ver ali, fúnebre em casa. Na minha cama eu não posso me ver morto, mas lá é o melhor lugar para olhar bem e falar, meu Deus, se fosse eu ali agora, quem estaria aqui ao meu redor chorando por mim? Quem estaria lamentando a minha partida? Não é popularidade, mas quantas pessoas estariam no cemitério chorando por mim? Quem seriam as pessoas que estariam ali com o coração rasgado porque eu não estou mais aqui agora entre eles? Faz um exercício desse um dia. Se pergunta a quem eu farei falta, além de pai, mãe, esposa, filhos, tirando esses mais próximos, o núcleo de origem e o núcleo familiar, tirando esses que você tem, onde você saiu, pai, mãe, irmãos, e onde você está, que agora sua esposa, seu marido, ou seus filhos, não importa. Quem vai sentir falta de você? Entenda, ninguém vem à Terra só para existir e ir embora. Você vem para plantar e colher. Você vem para semear e colher. Mas você vem também deixar fruto daquilo que você colheu. E quando o provérbio do sábio diz, mais vale o bom nome do que muitas riquezas, ele não está falando de nome no sentido Serasa SBC, não, irmãos. É bom nome até porque não existia esse tipo de órgão nesse tempo entre os judeus. Bom nome é boa fama. Quem já morou no interior sabe. Todo mundo conhece todo mundo por um apelido, né? Todo mundo conhece todo mundo pelo local onde morou, o pai do fulano, a filha do fulano. É a fulana, a filha do fulano. É o João da Dona Maria. É sempre assim uma ligação. E os nomes são interligados, e quando se interligam os nomes, você lembra da história, porque você convive tão proximamente com essas pessoas, que você conhece desde criança, sabe o que ela faz, as traquinagens de quando era criança, o tipo de casamento que teve, quantos filhos tem, a casa que montou, todo mundo sabe a vida de todo mundo, não adianta, roça, interior, é uma tribo, né? Então ninguém esconde nada de ninguém, todo mundo sabe de todo mundo ali, até as besteiras, ou seja, as virtudes e os defeitos, e até porque a própria família já fala, detona mesmo, aquilo ali é mulherengo, aquilo ali é cachaceiro, sei que eu falei, misericórdia, é um show de fofoca, irmão, tu sabe disso. No meio da família, tu não esconde nada de ninguém, irmão. Pode ter 500 primos, pode ter 600 tios, todo mundo sabe de todo mundo. Parece que tem uma CIA, parece um FBI, uma agência federal, a BIM. Tu pensa que escondeu alguma coisa, fulano, agora comprou uma moto, viu a moto que ele comprou, foi Jesus, sabe tudo, irmão. Impera um espírito de fofoca ali que é fora do comum. Eles não dizem que não, só são bem informados, não é fofoca não.
Sabe de tudo, quanto ganha o salário, se a tia já recebeu, se o neto pega todo o dinheiro dela. Eu falei, meu Deus, gente, como vocês sabem disso, gente? Vocês sabem de tudo, não escapa nada. Mas sabe, o bom nome, o que é o bom nome? Ele diz assim, é melhor o bom nome do que muitas riquezas. E a gente está no mundo, às vezes, querendo muitas riquezas, e não está nem para o nosso nome. O nome não é simplesmente algo bonito de se dizer. Tem gente que tem nome bonito, né? Tem gente que tem um nome longo, parece até parente do Dom Pedro, né? Orleans e Bragança. Depois de 20 nomes, Orleans e Bragança. O meu é da Silva, misericórdia. Da Silva é a maioria no Brasil, né? Da Silva, Pereira, Souza, vai embora. E aí tem gente que está preocupada com o seu sobrenome, né? Um sobrenome, não sei, não posso dizer quem é bonito, quem é feio. Tem uns nomes que são mais interessantes, né? Alemão, suíço, espanhol, né? Tem nome que a gente nem sabe, tem que perguntar como é que escreve, quantos E, quantos L's, Y. Você vai ter que perguntar como escreve para não escrever. Tem gente que o pai e a mãe tão humildes, tadinho, no interior, dá aqueles nomes, né? Michael Suel. Michael Suel seria, né? Maxwell. Seria o Maxwell. M-A-X-U-E-W-E. Mas ele virou Michael Suel. Chegou lá no cartório, qual é o nome do menino? Michael Suel. Acabou. Aí o pai, ignorante, o escrivão também não era muito boa coisa. Aí nasceu o Michael Suel, irmão. Tem. Você vai morrer de rir para ver essas questões de nome. Mas de onde vem seu nome? No jogador do Vasco, zagueirão, negão, grandão, batedorzão na época do... Olha, depois do Júnior Baiano. Quem lembra do Odivan? Odivan, Antônio, Odivan. Aí foram perguntar um dia na entrevista, o teu nome não é muito comum, Odivan. De onde saiu o teu nome? Ele disse, minha mãe era fã do Roberto Carlos. E tem uma música do Roberto Carlos chamada Divã. Divã onde deita. Onde... Sério, gente. É ou não é? Onde o terapeuta coloca a pessoa deitada ali para falar um pouco. Então, e o Roberto Carlos tem uma música chamada O Divã. A mãe foi lá e botou a música linda, ama a música O Divã. A música Divã. E botou o nome do filho, O Divã. E quem disse que o tabelião, o escrivão, quis saber de onde veio isso? Vai que isso aí é árabe, sei lá, é africano, é egípcio, sei lá, o que é, tem tanta gente aqui. Aí botou Odivan. E é sério, pode pesquisar depois no Google, que você vai ver que o pastor não está contando piada, não, isso é realidade. Quem é mais velho aí sabe que existiu esse zagueiro, está vivo, graças a Deus. Até hoje, gente boa pra caramba, não quero gente boa. Odivan. Eu falei, Jesus, como é que pode? Tem essas coisas, né? Michael Suel, Odivan. Futebol, tu acha muito isso, irmãos? Tem xerox, fotocópia. Tem, irmãos, tem. Vocês sabem disso. Xerox, fotocópia. Tem mais outra. A mulher colocou. Autenticada, xerox, fotocópia, xerox autenticada. De tanto ela ouvir isso no cartório, ela só precisa trazer xerox, fotocópia, autenticada. Ela botou o nome dos 3 filhos. Você sabe que você pode entrar na justiça para trocar o seu nome nesses casos, né? Você sabe que você pode chegar e falar, olha, não dá para ser chamada na sala de aula autenticada, xerox. A professora já começa a achar que é piada, porque quando lê aquilo ali, mas não pode ser. Aí, se a coordenadora ou a direção não avisar, olha, tem um nomezinho na sua lista de chamada, não é piada, não é brincadeira, tá? É o nome da menina. Não... Então a questão do nome é uma identidade ou é algo que tenta nos identificar. Nós conhecemos muitos nomes e nem sabemos, às vezes, o significado dos nossos nomes. Nomes populares é fácil de você gravar. José, João, Pedro, isso aí você tem aos montes, sai pelo ladrão. José alguma coisa, João alguma coisa, vai embora. Ana, misericórdia. É nome. Maria, ui. E quando é Ana Maria? É o cúmulo da falta de... Não é? Tem nomes que você fica assim, meu Deus do céu, que nome é esse? Tem nomes também que são estranhos, né? Parece nome de remédio. Não vou citar nomes aqui porque eu não quero, mas tem nomes assim, de onde tirou esse nome? Mas um pouco, sei lá, o que viraria, cara? Algum medicamento. Tem.
Mas a questão não é o nome, a questão é o que você faz com o nome. Deus, sabe, Deus é tão tremendo que você vai ver Deus fazendo algumas coisas com alguns personagens. E olha bem, um dia Moisés tinha um menino muito bom que trabalhava com ele. Menino não, rapaz, já um homem. E o nome dele era Oxeá. Oxeá. E que significa vitória. Sabe, perdão, salvação. Oxeá. Salvação significa salvação. Não sei porque o pai dele foi lá e botou o nome dele. Oséias. O nome significa salvação. E ele era um guerreiro, era um capitão forte, de infantaria, bom de braço, bom de mão, bom de espada, bom de tudo. E para onde ele saía com a turma dele, com a companhia dele, meu irmão? A galera voltava gritando o quê? Oxeá, Oxeá, Oxeá. Salvação, salvação. Era o nome dele, ele não pediu esse nome, ele nasceu com esse nome. Um dia Deus falou assim: Moisés, vamos trocar o nome desse menino aí. O que foi, senhor? Não, o nome dele é Oxeá, muda para Yehoshua. O Iô na frente é Deus. Deus é salvação. E aí de Oséias passou a Josué. Josué não nasce Josué, Josué nasce Oséias. Mas Deus fala, troca, eu sou a salvação do povo. Então quando o povo gritar, Deus é salvação, Deus é salvação, Deus é salvação. Deus faz essas coisas, de mudar nomes. O próprio Shimon, discípulo de Jesus, nome comum. Mas Shimon é cana. Shimon é cana. E Pedro é a cara da cana. Choveu o canavial, né, irmão? Deita tudo. Fez o sol, o que acontece com o canavial? Choveu de novo, daquele temporal que a cana vai descendo, ventou, aquele canavial fica deitadinho. Quem já foi para a roça, viu? Fez sol, que esquentou. Ele falou, não, cara, quero um cara assim perto de mim, não. A partir de hoje tu serás Kefas, no aramaico, pedra, ou Petros, no grego. Porque eu quero você uma pedra. Quero você uma rocha. Não quero ninguém te chamando de Shimon, não, cara. Eu quero que as pessoas se chamem de Petros, de Kefas. Eu quero um Pedro do meu lado, porque eu sou a rocha. Sabe, Deus muda nomes. Deus traz e faz com que haja nomes que Ele mesmo diz, será desse jeito, o nome vai ser esse. Quando chega para Abraão, diz assim, tu terás um filho, e o nome dele será o quê? Isaac, folguedo, sorriso, alegria, riso. Ele já deu o nome. Quando o anjo desce para Maria, diz assim, o nome dele será o quê? Emanuel, Deus entre nós. O nome dele será Yeshua, Deus salva. Quase igualzinho de Josué, mesma raiz, Deus salva. Quando Deus encontra o Saulo, o nome dele dentro do hebraico é Shaul, em homenagem ao maior homem da tribo de Benjamim. E ele diz, Shaul, Shaul, por que me persegues? Olha que interessante, é lindo, né? Saul perseguiu Davi, o outro Saul está no filho de Davi. De novo! Ó geração que vive seguindo a descendência de Davi. Saul, Saul, por que me persegues? Ele troca o nome, Paulos, pequeno. Deixa de ser Saul para ser pequeno. Preste atenção. Nós temos que começar a parar para pensar assim. Quem sou eu? Eu odiava o José. Porque todo José vira Zé. E todo Zé é Zé Mané. É Zé Molenga. Não é? Zé e João, meu irmão. Os piores apelidos vêm depois de José e João. Não é João ninguém. Oh, que coisa horrível, irmão. Que maldição é essa? Amaldiçoa outro, rapaz, João ninguém. Um Zé ninguém. Olha só. Coisa feia, horrível. Isso é um João Banana. Aí, João. Cadê? Levanta a mão, João e José aí. Cadê? Quem é José e quem é João? Levanta a mão aí. Só o João e Joãozinho? Só nós dois? Bem que a gente é curado, em nome de Jesus. Mas olha só. Mas nós temos uma das melhores referências da Bíblia. Um dia estudando, muitos anos, é claro. Quando eu fui estudar a Bíblia, e fui estudar hebraico, antes de ir para o seminário, inclusive, que eu vi o simbolismo de Yosef. De onde vem José? Yosef. Aquele filho de Jacó, o que vai para o Egito e se transforma o vice-rei do mundo. E o que significa Yosef? Deus, Sef, Salvador ou provisão.
significa provedor. Yosef é o que provê. Yosef é aquele que dá provisão, é aquele que pega e divide, é aquele que alimenta, é aquele que sustenta, aquele que carrega, aquele que progride, aquele que levanta os outros, é aquele que vai na frente e lidera todo mundo. E quando eu entendi o que é Yosef, eu falei, eu quero ser Yosef. Agora eu quero ser José. Entendi José. Você começa a entender agora quem é você. Mas não é o nome que me fez, é o entendimento do meu nome que falou assim, eu preciso ser essa pessoa. E ainda que eu não saiba o significado do meu nome, eu preciso que o meu nome tenha um significado através daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, de quem me vem. A gente fala do da Silva, mas um dos nomes mais famosos da história do Brasil chama-se Ayrton Senna. Que coisa, hein? Ele nunca se preocupou com isso, nunca quis mudar o nome. Ele só vencia. E o Galvão gritava daquele jeito. Ayrton Senna da Silva, ele vencia. Levantava troféu, Ayrton Senna da Silva. Nunca se preocupou em tirar. Porque, na verdade, ele entendeu que ele fazia o nome, não o nome fazia ele. Eu quero que você entenda que nome você tem. Porque um dia no céu, esse nome vai embora. Esse nome não é para o céu, esse nome é para a terra. O nome que está no céu o Senhor tem. E Ele te dará um novo nome, que é superior a esse. É um nome que não é a sua história, mas é um nome que está sendo construído na história do céu. Às vezes nos preocupamos muito com a estrutura do nome, a tonalidade do nome, a beleza do nome, mas você tem que preocupar com a história por trás do nome. Qual é a tua história por trás do teu nome? Então, quando o escritor diz assim, é melhor ter um bom nome que muitas riquezas. Porque, na verdade, quando você entende isso, a estrutura de vida começa a mudar, porque diz assim, eu preciso fazer o meu nome. Você não está mais preocupado em quem te respeita ou não. Quem te conhece ou não. Um dia Deus chama Moisés e diz, Moisés, vem cá. Moisés, sim, Senhor. O que o Senhor precisa? Não preciso de nada, é vocês que precisam. Desça e avise o povo que eu não vou mais com eles. Como é, Senhor? Não, não vou mais com vocês. Povo ruim. Povo de dura cerviz. Toda hora me pedindo sinais. Um povo que não merece o que eu estou fazendo por eles. Fala o seguinte, Moisés, diga que eu vou enviar um anjo. Ele não disse qual foi o anjo, mas possivelmente Miguel, um dos príncipes dele. Eu vou enviar um anjo na frente de vocês, mas eu não vou mais. E aí Moisés, com muita sabedoria, ele disse, Senhor, se tu não fores conosco, o que vão dizer de nós? Ué, tirou do Egito, passou o Mar Vermelho, canta a canção de que passou os pés enxutos, mas não consegue, não tem paciência para ficar com esse povo? Não consegue conduzi-los até Canaã? Quer dizer que é tão ruim que nem Deus quer? É tão ruim que nem Deus, meu irmão, se Deus não quer, porque é ruim mesmo. Nem o Senhor quer? Deus não estou dizendo, eu vou cumprir. Aí Deus fala assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou matar todo mundo, vai lá e dá uma ordem para eu matar, eu mato todo mundo, fica só você. De você é filho de Abraão, de você eu suscito, dá mais 400 anos, de você eu suscito um novo povo. Rapaz, Deus estava bem. Olha, irmão, não brinca não, então acho que é só Israel, mas tem gente que consegue, tem essa capacidade de Deus abominar. Deus já estava abominando aquele povo, cara. Era briga por causa de comida, era briga por causa de carne, era briga por causa de pão, era sedição, querendo se levantar contra Moisés e levantando bezerro de ouro. Deus falou assim, é muito ruim esse povo péssimo. Vou matar todo mundo. Moisés falou o seguinte, mata todo mundo, de você eu suscito, mas vou pegar teus filhos lá. Deus, não. Vão dizer que o senhor é capaz de fazer. Mano. Aí Deus falou, tá bom, Moisés. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, não vou matar ninguém, vou mandar o anjo. Não! Aí Moisés faz uma coisa linda, né? Ele fala assim, Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. O Senhor me chamou lá no monte. O Senhor me tirou de onde eu estava na minha zona de conforto. Estava bem com meu sogro, cuidando das ovelhas do meu sogro, com a minha esposinha, com meus filhos. Já estava habituado 40 anos naquilo ali. Já tinha até esquecido do Egito.
Nem mais lembrava aquela roupa de fora. Só me fez voltar ao Egito, relembrar, trazer lembranças do meu tempo de príncipe. Só me fez lembrar de todo aquele luxo, me fez entrar novamente no lugar que eu fui criado. E agora o Senhor diz que não vai comigo. Não, se tu não fores conosco, nem nos tire daqui. Agora olha o que Deus vai responder para Moisés. Moisés, está bom. Por amor de ti e por te conhecer pelo teu nome, eu farei o que tu me pedes. Por te conhecer pelo teu nome. Significa que pode haver 1 milhão de Moshe, mas você eu reconheço. Nem todo José é José, nem todo João é João, nem toda Maria é Maria. Você sabe quantas Miriams havia em Israel? Centenas de mulheres se chamavam Miriam em homenagem à irmã de Moisés, que traduzido para o latim sai Maria. Mas teve uma que o anjo, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá em tuas mãos. Tu foi escolhida por Deus, jovem Miriam. Arabaço declara abaixo. Derribiando calabras. Não é o Sebastião, não é o Zé, não é o João. É como Deus te conhece na terra. É Deus olhar e falar, aquele ali eu conheço. Aquela ali eu conheço. Conheço pelo nome. Quando eu chamo, me ouve. Quando eu convoco, vem. Aquela ali, aquele ali constrói a história comigo. Aquele ali eu posso citar o nome no céu. Quando eu falo do nome dele e do nome dela nos céus, os céus param. O anjo quando desce no capítulo 9 e 10 com Daniel, disse, homem muito amado. Tu és muito amado, Daniel. Daniel, rapaz, Deus te ama muito. Desde o momento que você se colocou a orar, Deus ouviu tua oração e me chamou imediatamente, corre. Vai atendê-lo. Vai atendê-lo. Abraão, capítulo 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações, todos os reis. E um dia Deus falou assim, não serás mais Avrão, serás agora Ab, pai, mas de muitos, porque você era grande pai. Eu não quero que você seja um grande pai, eu quero que você seja grande pai de muitos. E Sarai, minha princesa, esse minha não, você não é mais deles, você agora será uma grande princesa, será Sara. Quando Deus muda o nosso nome, oh meu Deus, quando Deus muda o nosso nome, é a coisa mais... Não é mudar nome no sentido de ir para o cartório e falar assim, tira teu nome, você não será mais José, será Paulo, você não será mais Paulo, será Carlos. Não é esse nome. É quando ele muda o teu nome no mundo espiritual. E diz o texto de Atos, e os filhos de Cefas, um dos principais da sinagoga, foi expulsar um demônio e disse, nós vos esconjuramos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí olha o que os demônios respondem, sabemos quem é Jesus e conhecemos a Paulo. Meu Deus, quantos Paulos havia naquele lugar? Mas a conexão entre Cristo e Paulo era tão forte, que quando ele falou, vos esconjuramos em nome de Cristo, a quem Paulo prega. Ele falou, opa! Sabemos quem é Cristo e conhecemos Paulo, mas nós não conhecemos vocês. Quem são vocês? Nós conhecemos esses nomes, mas os de vocês nós não conhecemos. Você entende que não tem a ver com o nome do cartório? O teu nome ecoa no mundo espiritual. Os demônios que estão à sua volta sabem quem é você. Daniel, um homem muito amado. É tão forte a tua relação com Deus que quando eu tentei descer, o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias. Miguel, vosso príncipe, veio me socorrer. Daniel tinha um nome tão grande que ele me via todos os céus. O Saulo perseguidor um dia com seu amigo Silas, ou Saulos, Silas, nomes entre
gentios e judeus, Silvano, estão na cadeia e começam a orar e a cantar, e perto da meia-noite estremece toda aquela estrutura, os pontos, as cadeias, e as portas, cadeias caírem e portas se abrirem. É o mundo espiritual respondendo ao nome. E Paulo reconhece isso de tal tão tremenda que ele diz assim: não tornem o nome de Jesus comum, porque ele é o nome que todos... Jesus não foi o único que nasceu ali, tinha outro Jesus, mas igual a ele não tinha. Havia outros Jesus, mas não aquele Jesus. Aquele Jesus, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, subsistiu em forma humana, e nesta forma aceitou morrer a morte de cruz. Por causa disso, Deus deu a ele um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Ele recebeu um nome sobre todo nome. Não é qualquer Jesus, é o Jesus, Filho de Deus. Deus quer trazer uma nova história para nós, queridos. Deus quer mudar nosso nome, não no cartório, mas no mundo espiritual. Deus quer nos dar autoridade. A gente acha que vida espiritual é frequentar a igreja, assistir um culto, dar uma oferta, participar da ceia. Não é isso. Vida espiritual é transformação pessoal no mundo espiritual. É quando o teu nome começa a ser conduzido pelo nome de Deus. É quando as pessoas entendem que o seu nome é sinônimo do nome do Espírito de Deus, é sinônimo do nome de Deus, é sinônimo do nome de Cristo. É quando o teu nome começa a fazer diferença, mesmo que não seja bonito, mesmo que não seja tão grandioso, mesmo que não seja imponente, mesmo que não seja aquele nome que parece estrangeiro. Não é mais isso, é o que Cristo fez com o teu nome, o que o teu nome faz através de Cristo, e é o que todos veem que Cristo faz através de você. É melhor ter um bom nome que ter muitas riquezas, ouro, prata. E no mundo espiritual é melhor ainda. E no mundo espiritual ter um nome que agrada a Deus. Há um momento que Deus fala com Israel, desculpe por não lembrar agora se foi através de Ezequiel ou Jeremias. Ele diz assim: eu não ouvirei este povo. Agora olha quem usa como referência de intercessão: nem que Jó ou Daniel me pedisse, eu ouviria esse povo. Meu Deus, que poderoso! O Senhor usa a boca do profeta assim, ó: nem que Jó ou Daniel me pedisse, eu ouviria esse povo. E eu ouviria eles dois, porque esses dois moviam o meu coração, esses dois mexiam comigo, esses dois faziam a diferença. Mas eu sou tão contra vocês, que ainda que esses dois se levantassem para interceder por vocês, eu não ouviria vocês. Mas a questão não é Israel, é Deus usar o nome desses dois para dizer: eles são tão importantes, que ainda que eles pedissem, eu não ouviria. Eu amo um testemunho que eu ouvi. Eu era garoto, me lembro da cruzada. Garoto que eu falo, já era casado, mas tinha 20 e poucos anos. Eu me lembro quando o pastor contou essa ilustração. Eu gosto muito dela, eu amo, ela marca a minha vida. Pastor Novinho Batista, eu já contei aqui, mas eu preciso repetir. Orgulhoso, batista dos anos, final dos anos 80 para 90, igreja grande. A igreja passou por um momento muito difícil, um abalo. Sabe aquela igreja que racha, sai todo mundo, aí fica só a liderança. E o pastor Novinho era a segunda igreja dele. Moço de Deus, sério, comprometido, esposa, filhinha, mais novo ainda. Ele assume a igreja, muita oração. E
a igreja começa a crescer. A igreja começa a tomar rumo de novo. E começa a refazer os ministérios, homens, mulheres, jovens, crianças. A igreja vai tomando o seu rumo. E ele sempre falava, levava a igreja a fazer missões, a criar congressos. Estava sempre buscando que a igreja crescesse. A igreja foi crescendo, crescendo. E lá no fundo, do lado esquerdo, a igreja ainda era de bancos, aqueles bancos maciços, igreja grande. Tinha a avó Maria. A avó Maria, idosazinha, seus 70 e poucos anos, quase 80 ou mais, que está sempre no cantinho de cabeça baixa, e dava aquele abraço. O pastor vinha, vó, beijava a mão, ela, meu filho, botava a mão na cabeça do pastor, orava por ele. Ele sempre olhava ali, quando ele passava, olhava para a avó Maria de cabeça baixa. Passava pelos irmãos. Belo dia ele teve um sonho. Estava numa campanha de oração, jejum e oração. Deus começou a levá-lo a entendimento e estava se avivando. Estava mudando, estava deixando aquele ser batistão. Nos anos 90, começou a entender agora o evangelho. A visão estava ampliando. E Deus começou a tirar ele do tradicionalismo. Mas foi muito devagar, ele precisava entender algumas coisas. Começou a jejuar e orar. Ele teve um sonho muito vívido. Ele estava dirigindo um culto. E Jesus chegava na igreja dele. E ele saía correndo, ele pulava do púlpito, ia lá buscar Jesus, adorava, ia na porta da igreja. Jesus, que bênção o Senhor está aqui, que bom. E ele começou a ciceronear Jesus dentro da igreja. Começou a mostrar para Jesus, olha Senhor, nossas mulheres como estão fortes. Ah, Senhor, obrigado. Aqui eu tenho a irmã fulana são líderes das mulheres, olha que bênção. Aí daqui a pouco aqui os nossos homens, têm sido homens realmente abençoadores, muitos pais de famílias. E ele foi mostrando, Jesus, nosso coral de jovens, estamos nos preparando para um congresso. E Jesus olhava assim para ele. Jesus, nossas criancinhas, nosso tesouro aqui, Jesus foi mostrando tudo, e muito orgulhoso daquilo que ele estava fazendo. E Jesus veio e sentou no púlpito com ele. Quem é batistão de tradição sabe, tinha aquelas cadeiras ali na frente, duas só às vezes, e sentou ali e do lado, e Jesus olhou para ele, ele falou, sim Senhor, olha, eu sei que tem sido difícil, mas eu louvo a Ti, porque nós estamos... Jesus falou, sim filho, bênção. E ele não sabia o que fazer para agradar a Jesus. De repente Jesus levanta e vai embora. Ele, ai meu Deus, o que eu falei? Ele corre atrás de Jesus. Agora ele vai atrás, porque Jesus agora está indo embora. Ele, Senhor Jesus, o que eu fiz? Falei alguma coisa, falei alguma besteira, me perdoa Senhor, tem misericórdia. Tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa oculta, tem algum pecado. Fala comigo Jesus. Jesus parou em frente à fileira da avó Maria. Jesus, essa é a avó Maria. Diz que ela é uma das fundadoras dessa igreja. A igreja já tinha mais de 70 anos. Diz que ela nasceu aqui. Mas tadinha, a avó Maria é uma benção, mas ela dorme. Os cultos estão rolando, ela está dormindo. E ele começou a falar com Jesus. E Jesus, shh. E o Senhor só colocou um dedo no ouvido dele. Ele começou a ouvir a voz da avó Maria. Jesus, obrigado por essa igreja. Obrigado porque o Senhor manteve ela de pé. Apesar de todos os problemas que houve aqui, dos rachas, o Senhor manteve essa igreja de pé. Continua abençoando do mais pequenininho até a mim, que sou a mais idosa dessa igreja. Eu pago o preço de jejum e oração como sempre paguei a Ti, Jesus. Jesus, o pastor, ele é novinho, é um menino. Não deixe ele cair em tentação. Ajuda ele, a sua esposa, ajuda a sua família. Jesus, dá a ele unção para pregar. Jesus, deixa ele confrontar mesmo. Jesus, fala com ele como Tu fala comigo, Jesus. Jesus, salva essa igreja, guarda essa igreja, Jesus. Guarda esse ministério, Jesus. Eu sei que eu não sei quanto tempo eu tenho mais nessa terra, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero orar por esta casa, quero orar pela vida do meu pastor. Ser como meu pastorzinho, Jesus. Ele ficou. Jesus falou, filho, eu conheço essa igreja, eu conheço essa casa, ela é minha. Eu conheço os jovens, eu conheço as mulheres,
Eu conheço os homens, os meninos e as meninas, filho. Eu te conheço, filho. Mas eu não vim aqui por causa da igreja nem por tua causa. Eu vim por causa dela. São décadas que eu a conheço. A Maria é preciosa para mim. Eu só vim te avisar que eu vou levá-la. E você não tem quem possa ficar no lugar dela. Eu vou te dar um tempo para arrumar outra Maria. Porque o que manteve essa igreja de pé foi as orações da minha Maria. Ele acordou, não, Jesus, não. A esposa, que foi? A irmã Maria, a avó Maria. Ele começou a gritar, calma, o que foi? Jesus foi levar a avó Maria. Que isso, bem, não é assim não. Ele ficou desesperado. Ele começou a ligar de manhã cedo, queria falar com a avó Maria, não conseguia, tinha reunião, ele tentou. Ele chegou na igreja, a primeira coisa que ele fez foi esperar a avó Maria chegar. E quando ela chegou, ele começou a abraçar e chorar. Disse: obrigado por tudo, me perdoa. A senhora é muito grande, eu sou tão pequeno perto da senhora. A senhora é muito grande, eu preciso dizer, senhora, muito obrigado por manter a minha vida e a vida dessa igreja de pé. Ela sorriu e falou: meu pastorzinho, Jesus te encontrou? Sim, vó. Então, ele falou para mim: fique em paz. Eu já pedi a ele para trazer outra pessoa no meu lugar. Não chore, porque agora eu vou estar com o meu Salvador. Só não pare de orar e nem de se santificar. E que você possa ser fiel a Jesus por todos os anos da sua vida. O que o teu nome significa no mundo espiritual? Feche seus olhos. Oh Deus, queremos a tua face, mas às vezes não sabemos nem como nos colocar diante de ti. São tantas preocupações: o que comer, o que vestir, o que calçar. A gente perde tanto tempo brigando com as pessoas, saindo na mão, se irritando por rede social. Oh meu Deus, quanta ingenuidade, quanta meninice. E nós não fazemos a nossa reputação contigo. A gente não constrói um nome com o Senhor. A gente não constrói uma história contigo. A gente constrói treta, a gente constrói discussão, a gente constrói e fica construindo guerra e luta e guerra. Guerra dentro de casa, guerra fora de casa, guerra no trabalho, guerra com o vizinho. Deus! Precisamos construir um nome doce, um nome bom, um nome de boa fama. Porque um dia partiremos daqui, Senhor. E queremos deixar saudade, Pai. E queremos deixar lembranças, e queremos deixar, ó Deus, o teu nome no nosso nome. Queremos que as pessoas lembrem de ti quando lembrar de nós. E queremos que as pessoas lembrem de nós quando lembrar de ti. Não é que somos bons, Pai, mas que precisamos, ó Deus, fazer com que o teu nome reine sobre o nosso nome. Porque às vezes por causa do meu nome, o teu nome é envergonhado. Às vezes por causa do meu nome, o teu nome não é lembrado. Às vezes por causa do meu nome, o teu nome não é glorificado. Às vezes por causa do meu nome, as pessoas têm raiva do teu nome. Às vezes por causa do meu nome, as pessoas não lembram do teu nome. Isso não pode ser mais assim, Senhor. As pessoas têm que lembrar do meu nome e falar: eu lembro de Jesus. As pessoas, quando lembrarem do meu nome, elas precisam falar assim: Jesus, Jesus, Jesus. Que possamos, ó Deus, querer isso, essa conexão de Daniel, de Abraão, de Moisés, de Davi, de Jesus, de João, de José, de Noé, de Enoque. Nomes que quando a gente lembra do teu nome. Relação, intimidade, poder. E não, Pai, um nome difícil, um nome brigão, um nome arruaceiro,
um nome que é difícil de lidar. As pessoas, ao lembrar de nós, lembre-se que nós somos pecadores, mas que também somos teus servos, teus filhos, tuas filhas. Que possamos fazer o nosso nome contigo, mas deixar um bom nome na terra, para que no dia que nós partirmos daqui como o Senhor, nosso nome fique para a honra e glória do teu nome. Amém.